Então, vamos começar aí a nossa meditação, recomeçar. Da semana passada, a ideia era a gente meditar nesse tópico, né? E a gente ficou bem na essência dele, que acabou não entrando mesmo na literalidade aqui, né? A gente entrou muito na base para ele, foi muito bom, muito proveitoso. Mas a gente praticamente recomeça hoje aqui do zero, mas com a diferença que a gente está com uma base boa sobre essa questão do livre-arbítrio, né? Então, acho que a gente consegue avançar com bastante qualidade hoje. Tem alguém querendo tratar alguma outra coisa ou a gente pode avançar aí? Então, vamos. Vou projetar a tela aqui. E aí, quem quiser ler na tela aí, já fica. Eu estou com o David aqui, estou com meus dois filhos, né? Aí, se precisar de alguma coisa ali, o David está mais perto do Benjamin ali. Aí ele me dá um toque, aí eu conto com a paciência de vocês aí. O Benjamin tem as particularidades dele, né? Aí está aparecendo aí a tela para vocês? Sim. Então, esse tópico 6 é a transição do reino do amor para o império das trevas. A Bíblia fala muito, tá? No momento inverso, que é esse que nós somos resgatados, né? Tem um versículo que diz que nós somos resgatados do império das trevas para o reino de luz. E, então, estou fazendo aqui esse movimento inverso, né? Indo lá na origem. Por que a gente tem que ser resgatado da origem das trevas para o reino da luz? Então, a gente está agora, nesse momento aqui, justamente vendo quando é que aconteceu que a gente saiu, na verdade, a nossa origem é na luz, é no reino da luz, né? Então, por que a gente saiu desse reino, e como saiu desse reino, e como que a gente caiu nesse império do egoísmo, nesse império das trevas, né? Só que eu estou, então, aqui mudando esses termos, que são equivalentes. Eu estou chamando, então, por causa desse foco no amor, no tudo se resume no amor, estou chamando o reino da luz de reino do amor e chamando o império das trevas de império do egoísmo, né? Então, a gente caiu do reino do egoísmo e no império das trevas, e nós estamos sendo chamados para sair do império das trevas, que é esse que é dominado pelo ego, o império do egoísmo e das trevas, que é dominado pelo nosso ego e dominado por Satanás, para voltarmos para o reino da luz, ou o reino do amor. Romanos 3:23, o texto sugerido aí para memorização nessa semana, diz que porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Esse versículo nos remete ao que a gente falou muito na semana passada sobre o livre-arbítrio, né? O porquê do livre-arbítrio, como lidar com ele, que às vezes a gente quer. O próprio Deus admitiu o livre-arbítrio como algo necessário, e a gente quer tirar o livre-arbítrio das pessoas e tentar forçar as pessoas a seguirem o padrão da Bíblia, o padrão do Evangelho, o padrão do reino do amor, imitando, portanto, apenas, mas não estando inserido. Só pelo fato de a vida ser muito difícil, deixa eu só fechar a janela aqui, diminuir o barulho, peraí. Só pelo fato de a vida ser difícil, para quem fizer a opção por uma outra vida, um outro padrão. Para mim, pegou. Não? Não, mas então tá pegando é para mim, então, filho. Obrigado. E aí, eu estava ouvindo a mensagem que a gente compartilhou na semana passada, nossa reflexão semana passada, para me ficar bem contextualizado. E aí eu vi uma aparente contradição, mas que não é, né? Eu critiquei lá no início, quando às vezes a gente tende, como igreja, como cristãos, né? As várias religiões cristãs tendem a querer fazer com que a nossa legislação reflita, coincida com os preceitos da Bíblia. E aí forçar as pessoas que não adotaram a Bíblia a viver o padrão da Bíblia. E eu disse que não é por aí, isso viola o livre-arbítrio, se nem Deus fez isso, etc. Depois, lá na frente, falando sobre Paulo, eu disse quando Pedro questionou como a gente lidar com a pessoa que peca e tal. E então, usei aquele exemplo de Paulo, numa das cartas aos Coríntios, quando ele diz que já tinha entregue determinada pessoa para Satanás, né? Para que, de alguma forma, então, a alma dela fosse salva no final da vida. E falei que quando uma pessoa é entregue a Satanás,
É porque Paulo tirou a proteção dessa pessoa. Como esse mundo jaz no maligno, é dominado pelo maligno, se você tirar a proteção de Deus, e a Bíblia diz que aquilo que nós ligássemos na terra seria ligado no céu, que desligássemos da terra aqueles que estão desenvolvendo o ministério, a obra, né, começando ali pelos apóstolos, que fosse desligado na terra seria desligado no céu, que fosse ligado seria ligado. Quando você tira numa oração a proteção de alguém, a pessoa que está vivendo esse nível de autoridade ali ministerial como Paulo, essa pessoa, então, uma vez sem a proteção de Deus, estando ela num mundo que jaz no maligno, cujo imperador é o maligno, então o que acontece? Essa pessoa vai realmente ser completamente dominada por ele, daí eu usar aquela expressão que ele vai tomar couro de Satanás, talvez no final da vida, pelo menos, ele ainda se quebranta e é salvo. Então tem uma aparente contradição que vai dizer, mas então você está dizendo que a pessoa é entregue para poder ficar tomando couro e aí decidir por causa de tanto couro que ela tomou? Não, o couro não é algo que é dado para a pessoa forçá-la a tomar uma decisão. O couro é só um fato que é bem característico do reino das trevas. Não é que Deus está punindo ou fazendo algo, é que o mundo jaz no maligno, o imperador desse mundo é o diabo, e as coisas ruins vão acontecer se não tiver uma proteção divina. Então, em último caso, você tira essa proteção dessa pessoa, coloca limite, claro, nisso que você tira em oração, para que realmente essa pessoa veja a cara feia do diabo, é a expressão que eu costumo usar, para que ela veja como realmente é horrível a vida sem Deus, como isso realmente não é vida, e para que o diabo não vá enganando ela e dá ali a conta-gotas, mostra um pouco de ruim, mas engana com um monte de coisas. É essa a ideia. Mas, assim, não é porque não existe vida, de fato, fora de Deus, como a gente viu na nossa origem, nossa essência, no tópico sobre nossa origem, nossa essência, mas não é que a pessoa vai ser uma oração para que a pessoa seja punida pelo diabo, ou seja, sofra ali nas mãos do diabo para querer tomar a decisão. Não. O sofrimento é algo automático na medida em que a pessoa está fora de Deus. E aí, para ver se enquanto ela tem fôlego, em sofrendo, ela perceba que está fria, ela perceba que precisa de Deus, ela perceba que aquilo não é vida, ela perceba que tudo aquilo que ela está experimentando não está trazendo alegria, felicidade lá de verdade no ser dela, na essência dela. E ela, então, caminha no sentido da luz, caminha no sentido do aquecimento. Por isso, Jesus disse lá na carta aos Apocalipse, ela diz, eu sou contra vocês porque vocês são mornos, falando para uma das igrejas. Antes vocês fossem quentes ou frios. Então, a pessoa que está morna é essa pessoa que está ali, que faz parte da religião. Pequeno. Pequenininho. Não faz isso, meu filho. Não faz isso, tá bom? Então, quando a pessoa, às vezes a religiosidade faz muito isso. A pessoa está lá, ela não está de fato se relacionando com Deus, ela não está de fato experimentando essa vida do reino, mas ela faz parte do pessoal, faz parte dos eventos. Pede que o tio vai te ajudar a procurar. Mas quando então ela expulsa da comunhão, que é o que Paulo então fez, ela agora vai experimentar o frio. Ela não vai ser enganada no que às vezes a religiosidade proporciona, que a Bíblia então lá em Apóstolo vai chamar de mornidão, de estado de mornidão, que a pessoa pensa que está quente, mas não está quente, porque em estando frio e percebendo a frieza, ela vai ter então aguçado essa saudade do eterno, do sobrenatural, de Deus, e aí ela pode então fazer um movimento no sentido de verdadeiramente ser aquecida, um movimento no sentido realmente de Deus, né? Eu só mutar um áudio aqui. Microfone, não. Então, assim, como eu falei, no que eu estava assistindo o vídeo da semana passada, eu vi essa aparente contradição, e aí, então, estou fazendo essa ressalva para vocês. E aí, sempre lembrando, quando alguma coisa do que eu disser for contraditório ou parecer contraditório, às vezes até pode ser efetivamente, me deem a oportunidade de esclarecer, ou de tentar, ou de mudar também, de corrigir alguma coisa, né? Então, nós vimos que esse reino do amor, esse reino de Deus, é onde a vontade ela é absolutamente idêntica à vontade de Deus, à vontade do ser humano, porque a nossa única fonte
de inspiração é o Espírito Santo de Deus, como nós somos feitos lá na origem. E nós vimos que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela nos foi dada justamente para que nós pudéssemos fazer a opção de continuar ligados a Deus e, portanto, continuarmos vivos, já que Ele é a fonte da nossa vida, ou de sairmos dessa relação. E que o Benjamin está com uma dificuldade aqui. Vai dar para ficar lá? Dá, não é, mas acho que para mim é pior, porque eu sou mais atrasado. Tá com eco para vocês aí, gente? Ou só para o David mesmo? Para mim dá um pouco, mas não é muito, não. Isso é porque eu fechei a janela mesmo aqui, que eu abri de volta, então. Então, a gente viu que a árvore do conhecimento do bem e do mal ela tinha que ser colocada, porque era a maneira que a gente ia decidir se ia continuar fazendo parte ou não da relação com Deus. E a relação de amor pressupõe isso. Então, era a oportunidade de desobedecer para que a gente pudesse optar pela obediência, a oportunidade de demonstrar, então, que não queria essa relação e, assim, decidir entre a vida e a morte. Então, não é que Deus esteja mandando ninguém para o inferno, ou expulsando ninguém da sua presença, que esse é o lugar que é de inferno, na verdade. Por isso, Romanos 3:23 diz muito bem, o escritor diz, portanto, o Paulo diz, todos os pecados estão separados da glória de Deus. Já é um fato, né? Um outro texto também diz que Deus morreu por nós para que todo aquele que cresce nele não perecesse, mas tivesse a vida. Aliás, tem um que diz que que quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então, mostrando que esse é o nosso estado, a condenação é o nosso estado desde a decisão de Adão. Toda a humanidade mergulhou nesse império das trevas, nesse império que, para fazer o contraste com o reino do amor, estou chamando então de império do egoísmo, né? Da proibição divina e a noção de pecado, a proibição divina e a noção de pecado. Então, pecado é justamente a gente deixar de agir conforme a inspiração de Deus, quando a gente deixa de agir conforme essa essência nossa, né? E aí, por isso, lá, então, tinha que ser colocada essa árvore, como eu tenho dito, e Deus planta ali e coloca no centro do jardim essa árvore chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele dá, então, aqui nesse texto, a gente extrai algumas lições. Ele diz, e Deus, então, deu a seguinte ordem ao homem, comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim, contudo, não comerás, você vê que é apenas o comer que está proibido, isso aqui tem uma relevância daqui a pouco para a gente, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com toda a certeza, vocês morrerão. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. No dia, outra expressão aqui importante para que a gente vai meditar é essa, que a árvore era do quê? A árvore era do conhecimento do bem e do mal, e também que Deus diz que no dia em que eles comessem dela, em que a humanidade comesse dessa árvore, morreria. Também é um dado muito importante para o que a gente vai meditar, na medida em que a gente vê como aconteceu esse processo de queda, de saída desse império da luz, desse reino da luz, desse reino da obediência, do reino do amor, para o império das trevas, ou o império da desobediência. Eu ver esse texto que eu sublinhei aqui para compartilhar, para comentar. Então, como realmente, aqui tudo a gente já meditou na semana passada, conversou. Eu falei, não era uma ameaça, né? Era apenas advertindo de um fato, né? Que a separação aconteceria porque Deus não ia continuar interagindo com o ser humano, né? Se relacionando com o ser humano, se o ser humano partisse para uma vida autônoma, onde ele próprio decidisse discernisse o bem e o mal. Ia ser uma relação complicada. E é como esse texto de Amós diz, né? Porventura andarão dois juntos se não estiverem em acordo. Esse texto é usado justamente quando o profeta está falando sobre o divórcio de Deus com a humanidade, particularmente ali de Deus com o povo de Israel, que é uma sombra, né,
uma maquete, mas é exatamente esse o princípio ali que nós extraímos desse divórcio de Deus com Israel, é quando Deus está, na verdade, dizendo sobre o divórcio de Deus com a humanidade. E por que esse divórcio aconteceu? Por causa desse princípio, que não dá para duas pessoas andarem juntas se elas não estiverem de acordo. Então, quando o ser humano assume e diz, eu vou assumir o controle da minha vida, e eu que vou decidir o que é bom e o que é mal, o que é bem e o que não é bem, a partir desse momento, a nossa vontade ia contrastar com a vontade de Deus, consequentemente, as nossas atitudes iam se contrastar com a vontade de Deus, ia virar bagunça, como de fato a humanidade está no caos, está vivendo essa bagunça. E Deus disse assim, não vai rolar. Como poderiam andar dois juntos? Poderão andar dois juntos se não estiverem em acordo. Então, a separação ela acontece, né, entre Deus e o ser humano aqui. Sempre acredito que a pessoa amada sempre espera o melhor dela. Tá. Então, 1 Coríntios 13, aqui uma das coisas que a gente vai verificar na estratégia de Satanás para fazer o ser humano cair. Isso aqui é interessante, porque Satanás continua usando essa mesma estratégia hoje nos relacionamentos interpessoais, em sociedades, em casamentos, em relações de pais e filhos. O que foi, filho? Vou virar assim? Sim? A relação entre pais e filhos, nas relações entre amigos, né? Filho, não dá, o pai está conversando com o pessoal aqui. Fica mais longe ali que você ouve, ó. Tá bom? Aí dá para você ouvir. Senta naquela última cadeira. Eu baixei o som dele, ele está querendo ouvir, não está dando ali. Então, essa mesma estratégia que Satanás usou lá no início para corromper, para romper a relação entre Deus e a humanidade, ele vem usando essa mesma estratégia para romper as nossas relações aqui entre nós, seres humanos. Então, é muito importante que a gente perceba isso. Na 1 Coríntios 13, versículo 7, diz que aquele que ama sempre acredita na pessoa amada e sempre espera o melhor dela. Uma das traduções que existe diz dessa forma. Bueno, sim. você tinha falado semana passada, né? Como o Paulo passou, enfim. E aí agora você já falou no começo, uma coisa que eu não entendi é o seguinte. E aí ele falou, tá, então deixe que ele saia da comunhão para ele levar couro, como você bem falou e tal. E aí ele vai aprender, enfim, aí você faz a analogia de afastar de Deus. Mas de acordo com isso, então, aquele que não está na igreja hoje, ele tá fadado a ter uma tendência de levar mais couro do que os que estão na igreja? Boa pergunta, depende. Aí vai depender da estratégia de Satanás, entendeu? O diabo ele tem um objetivo maior, como eu vejo, o objetivo maior dele é romper a nossa vida na eternidade com Deus. Ele veio para matar, roubar e destruir, é o que Jesus disse. Se ele puder matar, roubar e destruir aqui ao máximo possível e ainda assim garantir na eternidade a morte definitiva e o roubo dos roubos, que é roubar essa nossa relação eterna com Deus, ótimo para ele. Então, mas ele mesmo sabe que ele tem limite. Estrategicamente é natural que ele vá jogando com isso. E ele te mate e roube aqui até o limite, onde ele sabe que não vai também catapultar a pessoa para os braços de Deus, entendeu? Se ele é enfático demais antes da hora, ele precisa ir, às vezes, a conta gota, ele precisa fazer a estratégia ali da pescaria, da corda, solta a corda. E ele é um ótimo estrategista, porque dependendo do movimento que ele faz e da intensidade que ele torne a vida da pessoa, que ele mate e que roube e que destrua, né? Se ele faz isso numa intensidade alta demais e a pessoa se sinta verdadeiramente fria, se sinta carente, ela sinta que precisa de algo que está para além de tudo que ele tem buscado, que não está achando na droga, que ele não está achando na prostituição, que ele não está achando na corrupção, que ele não está achando nos aplausos que ele vem recebendo. Quando a pessoa percebe isso, ela tende, então, a buscar o preenchimento desse vazio, o aquecimento nesse frio que ela esteja, ou a luz para essa escuridão que, de repente, ela percebe, ela tende a buscar. E aí, esse movimento do diabo pode acabar, embora atrapalhando bastante a vida da pessoa aqui,
mas pode acabar fazendo com que em algum momento ela comece a buscar Deus e na eternidade tenha Deus. O objetivo maior de Satanás é acabar com a nossa relação com Deus para a eternidade. Quanto mais der para trabalhar isso aqui também, e tornar nossa vida já aqui um inferno, para ele, ótimo, melhor. Mas o primeiro compromisso dele é com impedir a nossa eternidade com ele. Então, você vai ver isso tanto em pessoas fora como dentro. Tem gente que o diabo vai justamente trabalhando e para quê? Para que a pessoa tenha uma vida confortável, tranquila, uma sensação de que está tudo bem, porque sabe, para impedir que essa pessoa se volte para Deus. Mas isso vai acontecer muito também dentro da igreja. Então, por isso que eu vejo muito essa expressão quando Paulo diz, já entreguei o corpo dele a Satanás, eu já fiz isso, eu entendo como sendo um tipo de oração que eu já fiz em situações raríssimas, entregando às vezes dizendo assim, olha, é para você, Satanás, mostrar a cara feia para essa pessoa, você está proibido de enganar, de maquiar, de macular, e apenas colocava limites onde que Satanás realmente não poderia tocar, porque nós temos essa, de acordo com a parábola do intercessor, nós temos essa autoridade diante de Deus, né? Só limpar aqui não. Se puder ajudar, ou então, se não, eu dou pausa aqui. Pede ele para te chamar quando terminar, por favor. Não sei se eu respondi e se a resposta foi contente, Pedro. Não, você respondeu em partes, né? Mas porque a dúvida é, por exemplo, aí ele fala, não, então ele vai sair da igreja, sair da comunhão, né? E aí, analisando, a gente olha assim, então, peraí, então se quem sair da igreja, sai da comunhão, perde essa proteção, quem não estiver numa igreja hoje, quem não estiver... Então, mas aí, justamente, a proteção, ela não acontece pelo fato realmente de estar, verdade, não estar na religião em si, né? Agora, cara, em alguma medida você vai ter. Você vê que na igreja é muito comum a gente ora por a gente ora pelo grupinho da gente, ora para não ter acidente, ora para a pessoa que está doente, para poder aquela doença ir embora. Existe um nível de proteção, mas que não é pelo fato de estar ali na religião, mas orações, né? Você está lá, a pessoa está doente, você vai lá e ora e de repente Deus vai atender. Tem uma pessoa que tem autoridade contra o diabo, e ela vai lá e expulsa aquele demônio que está atuando uma área na vida daquela pessoa ali. Então, vai ter um nível realmente de proteção, entendeu? Agora, quando Paulo faz essa entrega, então ele está, certamente, na autoridade que ele tem, ele está anulando qualquer oração que alguém puder fazer ali na comunhão. Por exemplo, Paulo orienta, né? A Bíblia orienta, quando tiver alguém enfermo entre vós, chame os presbíteros da igreja e tal, e ele vai fazer a oração da fé vai salvar o doente. Se tiver algum pecado, eles vão perdoar, se tiver alguma doença, será curado. Se ele entregou essa pessoa para Satanás, essas orações não vão surtir efeito. Ele, como um apóstolo, você vê um nível superior, a oração dele, o que ele liga está ligado, o que desliga está desligado, as orações do pessoal já não fariam efeito nenhum. Apesar que ele mesmo diz, eu entreguei, espero que vocês façam a mesma coisa. Mas algum nível de proteção existe também. Você tem essa coisa, você vai encontrar o diabo mesmo, estrategicamente, vai querer fazer com que a pessoa que esteja na comunhão, que ela ache que realmente ali está funcionando, que está acontecendo, e talvez não é nem pela oração, mas ele já vai atacar menos determinadas áreas, por exemplo, como uma estratégia de manter a pessoa exclusivamente na religiosidade e não dar um passo além no sentido efetivamente da relação com Deus, ou também em alguma situação que talvez o diabo até fosse matar, roubar e destruir mais essa pessoa, mas pelo fato dela estar com aquele grupo ali da comunhão, na igreja, comendo à mesa ali, juntamente com o pessoal, a expressão que Deus diz que vão usar naquele dia lá para dizer, mas por que a gente estava comendo sempre à mesa com o pessoal, por que a gente não vai entrar? Então, para essas pessoas é natural que a gente ore por elas, não vai fazer uma viagem, Deus, abençoa, livra do acidente, Deus, livra do ladrão, livra do não sei o quê. E essas orações, muitas delas vão realmente fazer efeito, entendeu? A Bíblia diz que realmente a oração do justo tem poder. Isso, para mim, responde a isso que você está questionando. Eu não sei se para você responde. Não, assim, eu entendi. Tem um nível de proteção, sim, lá, né? Uhum. E a partir do momento que ele sai, ele perde
esse nível de proteção, né? Eu acho que, inclusive, esse nível de proteção faz parte dessa mornidão, né, que Jesus falou. Antes vocês, lá em Apocalipse, né, Jesus fala para João em Apocalipse ali, né, Deus, Jesus, e diz, antes vocês fossem frios, mas como vocês são quentes, são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês. Quem está nesse estado de morno, nessa proteção que não é pela vida dele com Deus, mas é por conta... Porque realmente a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Isso é um fato. Agora, o mal está no mundo. A gente sempre vai ter que fazer essas distinções, né? Quando a gente vai orar a oração do Pai Nosso e diz, livra-nos do mal, né? Eu costumo lembrar sempre de 3 origens de mal na minha oração. E eu peço a Deus que me livre do mal que está naturalmente no mundo, né? Você tem vírus, tem doença, você tem naturalmente pessoas ali embriagadas que podem acabar o carro dela vindo para cima do meu ou para cima de mim na calçada. O mal que está no mundo, a pessoa que se embriagou e tal. Então, existe uma possibilidade de eu pedir uma proteção, mesmo desse mal que está no mundo. Eu posso ter ou posso não ter, aí é com Deus, mas em alguma medida eu vou ter, em alguma medida eu não vou ter. É um vírus que está ali numa mesa, que eu estou pondo na mão. Posso ter ou posso não ter, não existe uma blindagem realmente absoluta sobre isso, mas é fato de que a gente está pedindo, reconhecendo ali que Deus vê, que Deus é soberano, que é um pai que cuida, isso realmente acontece e eu sou testemunha disso na minha vida, tem acontecido isso. Tem então também o mal que a gente planta, né? Uma outra origem do mal é o mal que a gente planta, é a lei da semeadura. E às vezes então eu peço também para Deus, Deus, me livra do mal que eu tiver plantado no passado e hoje ele fosse bater à minha porta. Embora pela lei da semeadura eu deva, o que eu plantei eu tenho que colher, pode ser que Deus realmente diz assim, poxa vida, ele está arrependido e tal, eu vou dar uma força aqui para ele não ter necessariamente que passar por isso, pagar por isso que ele fez e não ter necessariamente que colher. Não ia ser nem Deus nem diabo necessariamente fazendo algo, simplesmente lei da semeadura. E o terceiro que eu digo é o mal que vem do inferno contra mim. Para eu estar livre do mal que vem do inferno contra mim, a primeira coisa que eu preciso é o quê? Estar na igreja. Não igreja como religião, mas igreja como corpo de Cristo. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não toca, e Cristo é o cabeça dessa igreja. E diz também que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E aí a gente vê isso muito, muito bem ilustrado na história de Jó, né? Quando então o diabo chega lá para Deus e aí Deus diz para ele, você viu meu servo Jó? Ele diz, eu tive, mas você protege ele, né? Cebe a ele, a tudo que ele tem, cebe da ideia de uma cerca viva, a expressão que usa lá, uma cerca viva que vai se entrelaçando e fecha completamente o acesso. E ele diz, mas então você cercou ele, concebe a ele, a seus bens, a sua família, tudo que ele tem. Eu não posso tocar, eu não posso tirar nada dele, etc. Me permite tocar para você ver se ele não blasfema na sua cara. Então a gente vê ali justamente essa confirmação de que aquele que está em Cristo, o maligno não pode tocar. Significa que o mal não vai acontecer com essa pessoa, ela está blindada? Não, porque o mal naturalmente está no mundo. Existe a consequência, realmente, doenças estão aí, existem doenças hereditárias, existe a violência, coisa que não necessariamente é o diabo, mas às vezes pessoas endiabradas, né? O mal, a pessoa já incorporou o mal, ou realmente doença que está no ar, e etc. E tantos outros tipos de males. Mas, então, a primeira coisa é eu estar na igreja, de fato, como corpo de Cristo, não necessariamente como religião. Tem gente que está fora da religião, mas faz parte da igreja, e tem gente que está dentro da religião, mas não faz parte da igreja. Então, é fazer parte, de fato, da igreja, cujo cabeça é Cristo, essa pessoa está protegida contra os ataques de Satanás. E para que Satanás possa atacar essa pessoa, ela vai precisar de autorização, como aconteceu lá em Jó. E então Deus vai ter que autorizar e colocar qual o limite dessa autorização e vai entrar naquele campo quando a Bíblia diz que não nos sobrevém provação além da que nós podemos suportar. E Deus só permite que nós sejamos provados, como aconteceu com Jó, até o limite que a gente pode. Mas além disso, você vê, Jó estava completamente protegido e mesmo assim o mal atingiu ele. Por quê? Porque teve essa autorização. Então, além de que eu peço, de fato, eu estar inserido, né, no corpo de Cristo, que Deus perdoe os meus pecados, etc., molde a minha vida, e eu digo que se por acaso ele, mesmo assim, ele for autorizar que Satanás toque em alguma área da minha vida, que ele me dê a graça de eu ser provado nessa prova, nessa aprovação, ser aprovado nessa aprovação, e assim santificar o nome dele e não perder a fé, né? Não sei se completei um pouco mais aí, Pedro. Completou sim. É porque
a narrativa que estava sendo feita, que você fez no começo, enfim, como a gente começou na última vez, e aí você lembrou isso, depois falou do Éden, né, que saiu da presença de Deus ali no Éden. Aí deu um delay em mim, eu falei, será que ele está fazendo um paralelo, da mesma forma que quem sai da igreja, enfim. Mas a igreja que você fala, a igreja em si mesmo, né? Mas, então, por isso que eu perguntei, que eu fiquei na dúvida, né? Mas tá ótimo, que bom, obrigado então, pela oportunidade. Eu ainda acrescentaria um outro mal que já me falaram, né? Você também já me falou que é aquele hereditário, né? Por exemplo, dizem que alguma coisa que seus pais fazem, tem maldição que dura 7 gerações, tem que ser quebrado, né? Aí eu acrescentaria esse mal ainda ali, né? Mas eu não sei se está incluso em alguns que você falou aí. Mas, enfim. Eu vejo como incluso, eu confesso que eu não chego nessa questão de gerações ali, como realmente havia na Velha Aliança, mas nem nego nem confirmo, tá? A gente precisaria de meditar um pouco mais profundo nisso. Mas, de fato, eu acredito tanto na hereditariedade, questões físicas, né? Eu posso ter doença hereditária e tudo, como eu acredito em demônios que eu chamo de demônios meio que familiares, né? E o demônio vai atuando numa determinada área na vida da pessoa, então ele vai atuando também numa outra. Mas então, desse demônio que está atuando, nessa hereditariedade espiritual, nesse sentido, que atuou na vida do pai na área da bebida, lá, e aí está atuando na vida do filho, do neto, outra na área da prostituição, outra área na área do suicídio. Você tem muitas gerações ali com suicídios e tal. Então, você vê que são demônios ali que estão sempre atuando, tem propensão, ele já vem dando certo, né? Ele conhece bem aquela família e tudo. E continua instigando as personalidades, né, que são mais propensas para isso ou para aquilo que ele conhece, mas ela está incluída nisso sobre as portas do inferno prevalecerem ou não, né? Então, se a pessoa integra o corpo de Cristo, ele não vai prevalecer, ainda que em gerações anteriores aqueles demônios vinham tendo eventualmente êxito, né, nessas áreas onde eles estavam infernizando a pessoa. É isso, né? Fechou. Beleza. Então, Gênesis, no capítulo 3, de 1 a 5, nós vemos ali esse relato ali da queda, e a primeira coisa ali que a gente vê é Satanás plantando uma dúvida quanto ao amor de Deus pelo ser humano, pela humanidade. Então, nas nossas relações também, como eu falei, é o que normalmente Satanás vai fazer isso muito, a relação do marido pela esposa, da esposa pelo marido, do filho em relação ao pai, muito mais do que do pai em relação ao filho, mas do filho também em relação ao pai, é o quê? É plantar dúvidas sobre, meu pai, eu acho que meu pai não me ama, não. Cara, eu acho que a minha esposa não me ama. Se ela me amasse mesmo, ela não fazia tal coisa, não tinha feito aquela outra. A gente começar a colocar em dúvida o amor. Por quê? Para o rompimento da relação, a primeira coisa é a gente colocar em dúvida que essa pessoa com quem a gente se relaciona ama a gente. E aí, nos mais variados níveis, você tem amor de família, você tem amor de filiação, amor da conjugalidade, você tem o amor, né, em alguma medida ali, nas relações profissionais, nas relações de amizade. Então, esse questionamento, essa dúvida, ela é sempre muito perigosa e ela é um caos. Embora a gente não possa, claro, ser ingênuo, né, também, a gente tem que ser, como a Bíblia diz, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. O que não dá é para a gente ficar à mercê e ter cuidado com vozes que vão, às vezes, ali falando na cabeça da gente, na primeira pessoa, e a gente ir caindo nessas coisas e relações, às vezes, serem rompidas por equívocos, por dúvidas lançadas que não são legítimas e a gente acaba caindo nelas. E aí, então, uma estratégia aqui muito interessante que Satanás usou e que continua usando é essa estratégia da proibição do exagero. Proibição do exagero da proibição. Qual era a proibição, como nós vimos lá atrás? A proibição era não comer dessa árvore aqui, do fruto dessa árvore, não pode comer. E aí ele vem e exagera o comando numa pergunta para Eva. Ele chega para Eva e diz, vocês não poderão comer nenhum dos frutos das árvores do jardim, então não podia comer daquela árvore. E aí ele vem e diz, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma das árvores que estão aqui no jardim? Veja que ele levanta para ela um exagero. A serpente sabia exatamente qual era o comando, não é porque ela não sabia, mas ela então exagera o comando exatamente para levantar a bola
de uma maldade naquele comando, de uma falta de amor naquele comando. Porque, de fato, se Deus tivesse feito todas as árvores, cada uma mais bonita do que a outra, mais apetitosa do que a outra, tivesse dito não é para comer de nenhuma, de fato, seria natural que o amor fosse questionado. Quer dizer, caramba, põe esse tanto de árvore, cada uma mais bonita do que a outra, mais gostosa do que a outra, e diz que a gente não pode comer nenhuma. Então, ele joga isso aí já como essa isca para ela. E Eva tanto assimila isso, que embora negando o exagero, aquele nível de exagero da serpente, mas na resposta dela, ela também exagera o comando de Deus, confirmando então que ela foi fisgada por essa sementezinha. Ela diz, não, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Não é que a gente não pode comer de nenhum, a gente pode. Só do fruto da árvore que está no centro do jardim, disse Deus, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Ora, Deus disse, não comeis. Ela disse, não coma. Ela falou, Deus disse, não pode nem comer e não pode nem tocar. Quando a gente, então, exagera um comando, a gente sabe que não foi aquele comando, e ela sabia que o comando era só não comer. Mas quando ela diz que a gente não pode comer nem tocar, a gente está assimilando que, de fato, aquele comando não tem sentido, que aquele comando não tem uma razão de ser, que aquele comando é simplesmente uma frescura, uma maldade, seja o que for. Você está pronto para essa raiz. Quando você duvida que um comando que tenha sido dado, a relação é de amor. Se você duvida que um comando dado a você tenha sido em razão do amor, você está pronto realmente para deixar de acreditar no amor dessa pessoa e, portanto, de amar a essa pessoa e de romper a relação, de sair dessa relação. E foi, então, exatamente isso que aconteceu. Quando a serpente vê que ela está pronta, você pode ver que é muito comum nos exageros dos comandos. Um chefe que dá um comando, a gente exagera, né? Diz que o chefe disse que é para chegar, olha, a partir de hoje todo mundo é para chegar às 8 horas, que é o nosso horário e tal. Aí entre eles falam, o chefe agora quer que todo mundo chegue de madrugada. Não, o chefe não falou para chegar de madrugada, foi para chegar às 8. Quando você exagera, você está dizendo, você está querendo criticar aquele comando, dizendo que ele não tem sentido, que o chefe é malvado, que ele é um cara que gosta de impor as coisas sem razão de ser. Tipo, essa é a ideia. Uma criança, quando nasce, não chega nem chega nem perto disso aí, que meu pai não gosta nem de chegar perto. Não, o pai falou que não é para brincar com aquilo, para não chegar nem perto. Quando diz isso, dá uma ideia de que você não você está entendendo que aquele comando, aquela proibição, aquela ordem, ela não emanou do amor, mas emanou de uma maldade, de uma frescura, de alguma coisa. E aí, então, quando Eva então responde, a serpente vê que Eva agora está pronta para a cartada final. Por quê? Porque ela já assimilou a possibilidade de que Deus não ame quando ela exagera o comando. Ela diz, não pode comer e nem tocar, não pode nem encostar nessa árvore aí, que a gente vai ter problema no fruto dessa árvore. E aí, então, a serpente vem e diz, com toda certeza não morrereis. Que Deus tinha dito lá o quê? No dia que vocês comerem dela, vocês morrem. Isso foi o que Deus, o amor, disse. Mas agora, como ela está duvidando agora do amor daquele que deu o comando, agora ela pode duvidar da motivação daquele que deu o comando, e esse foi o segundo passo. E aí, então, ela diz, não, vocês com certeza não vão morrer. O que a serpente está dizendo Deus disse que vocês vão morrer, mas não é porque vocês vão morrer. É que Deus sabe que no dia em que dele comer, os vossos olhos vão se abrir e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, ela diz que Deus mentiu, diz que não tem morte, pelo contrário, diz que eles teriam um upgrade e que eles se tornariam como Deus. Veja que o ser humano foi feito o quê? A imagem e semelhança de Deus. Nós vimos lá no nosso propósito o que a Bíblia diz. Que a Trindade consigo conversando, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que a serpente está dizendo olha, se vocês comerem, vocês não vão mais ser só imagem e semelhança, vocês vão ser como Deus. Porque o que faz a distinção entre vocês e Deus é que Deus tem conhecimento do bem e do mal, vocês não. Vocês têm que engolir tudo que ele disser que é bom e tudo que ele disser que é ruim. Vocês não podem discernir por vocês mesmos.
No dia que vocês comerem e assumirem o controle para vocês, vocês vão ser como Deus. Deus é aquele que decide se vai, se não vai, quando vai, como vai, de que vai, se bate, se não bate, se come, se não come, se bebe, se não bebe. Ser Deus é você assumir o controle, é você ter o controle. Ele está dizendo, no dia que vocês comerem, vocês vão assumir o controle. Quando vocês assumirem o controle, vocês vão ser como Deus. Vocês não vão morrer. Faz todo sentido. Não é à toa que a serpente, que o diabo é o pai da mentira. Ele é bom nisso. Daí esse cuidado que a gente tem que ter, porque normalmente, como eu tenho dito, a mentira, para ela realmente ser uma boa mentira, boa no certo sentido do termo, né? A mentira que cola, que faz as pessoas caírem, ela tem sempre que ter um pé na verdade. A mentira que tem os dois pés fincados na mentira, ninguém vai cair nisso. A mentira, para a pessoa cair, ela tem que ter um pé fincado na verdade, aí ela vem e distorce essa verdade, e aí torna essa verdade uma mentira, esse outro pé, então. E aqui, justamente, ela parte. Ela não negou a árvore do conhecimento do bem e do mal, só que ela diz, olha, a questão, ela dá um outro sentido. Ela diz, olha, a verdade é que no dia que vocês comerem, vocês se tornarão como Deus, os olhos de vocês vão se abrir, de certa forma, isso era verdade, como a gente vai ver. Os olhos deles se abriram, só que, de fato, não se tornaram como Deus, porque a fonte da vida deles era a relação com Deus. E quando eles rompessem isso para virar senhor da vida deles, eles morreriam, porque perderiam o vínculo com a fonte da vida. Então, parece verdade? Parece, faz todo sentido. Mas, porque parte de uma verdade, mais uma vez distorcida, não é mais verdade, não é mais vida. E aí, então, vendo a mulher que a árvore era agradável, versículo 6, que era agradável para se comer, agradável aos olhos, era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, nossa, Deus, nós vamos tornar como Deus. Uma tradução, inclusive, diz isso, e desejável para se tornar como Deus, diz, tomou do seu fruto, comeu, e deu para o seu marido que estava com ela, e ela também comeu. Deixa eu ver que ressalva que é essa que eu faço aqui. A desobediência era uma decorrer do fato de tomar superior ao que tinha sido formado. Como a gente falou, então, aqui. Então, agora a gente vai ver, e agora? Quem está falando a verdade? Era a serpente ou era Deus que estava falando a verdade? Deus diz, no dia que vocês comerem, vocês morrem. A serpente diz, no dia que vocês comerem, vocês se tornam como Deus. Os olhos de vocês se abrem e vocês vão se tornar como Deus. Os olhos de vocês vão se abrir, vocês mesmos vão poder discernir entre o bem e o mal. E Jesus diz, no dia que os olhos de vocês se abrirem, para vocês discernirem o que é bem e mal, vocês vão morrer, porque fora do meu discernimento não tem vida. Não tem como vocês viverem fora da relação comigo, porque vocês são sopro meu, vocês são resultado do meu sopro. O dia que eu parar de soprar em vocês, parar de me relacionar com vocês, não tem mais vida em vocês. Então, vocês morrerão nesse dia. E aí, o que aconteceu? Deus disse que no mesmo dia morreria, né? Só que o que aconteceu, estou baixando aqui no texto para achar. Vamos ver a transcrição, deve ter aqui embaixo. Não sei. Eu devo ter colocado, não é possível, porque eu estou sem a Bíblia aqui, gente, foi mal. Mas o que o texto lá vai dizer, então, é que, David, você consegue para mim uma Bíblia, filho, por favor, para eu abrir aqui? Mas então ela diz que aí o que acontece aqui, já tinha um pouco antes no texto, tinha dito o que antes dessa tentação? Que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Eles olhavam um para o outro o tempo todo, estavam nus, né? Eles estavam vendo que estavam nus o tempo todo e eles não tinham vergonha do fato de estarem nus. E aí, de repente, então, quando eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles adquirem essa capacidade, então, de fato, como a serpente falou, de discernir entre o bem e o mal, e a própria árvore tinha esse nome, não se estava escondendo nada de ninguém. Só que, então, quando eles assumem isso, de fato, os olhos deles se abriram para esse discernimento, para eles discernirem. O problema é que esse discernimento deles, obrigadão, meu filho, o problema é que esse discernimento deles
ele estaria isolado agora do discernimento de Deus, porque Deus não teria comunhão com eles quando eles resolvessem assumir o controle da vida deles. E aí, quando eles comem, diz então o texto que os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus e tiveram vergonha. Essa percepção de que estavam nus é exatamente esse abrir de olhos agora em decorrência do fato de terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ver que a gente está no capítulo 3, né? Eu tenho a minha toda riscadinha, fica mais fácil, né? Então, viu e tentaram apetite e tal. Em seguida, eles ouviram Javé pensando... Ó, versículo 7. Então, abriram-se os olhos dos dois e eles perceberam que estavam nus. Eles já estavam olhando um para o outro, sabiam que estavam nus, como era dito lá no capítulo 2, versículo 25, diz: ora, o homem e a mulher estavam nus, porém não sentiam vergonha. Versículo 25, antes de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estavam nus, porém não sentiam vergonha. Fecha o capítulo 2 desse jeito, começa a tentação. Quando eles caem, o versículo 7 do 3 já diz: então, abriram-se os olhos dos dois e eles perceberam que estavam nus. Entrelaçaram, é uma versão que diz se envergonhado, por causa justamente dessa vergonha, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas. Eles agora passaram a ter vergonha do fato de estarem nus, desse estado de nudez. Eles discerniram que não era pudico, que não era moral eles estarem sem roupa perto um do outro e que então eles precisariam se cobrir. Olha, já de cara, o fato de os olhos terem se aberto e eles agora decidirem que é bom e mal, aquilo que Deus tinha dito que era bom e que era bem, que era o fato de estarem nus e andarem nus, eles agora olham e têm uma outra percepção, percebendo agora o estado na nudez como algo ruim, como algo vergonhoso, como algo imoral. E eles então vão e se cobrem. Isso aqui é algo tão sutil, mas que justamente nos diz onde é que está essa morte que Deus falou. O diabo diz: não, no dia que vocês comerem esses olhos, vocês vão se abrir, vocês, como Deus, vão ser discernidores do bem e do mal. E aí, então, quando eles comem aqui, Deus disse que eles iam morrer no dia que comesse. Esse dia passou e a gente não viu eles morrendo. Significa que não morreu? Morreram. A morte aconteceu exatamente nesse olhar para a vida. Então, você vê que, por isso que o olhar é tão importante à luz da Escritura, por isso que é essa questão da luz e das trevas. Porque na medida em que agora eles, por causa da morte, eles saem da luz, eles abandonam a relação com a luz, mergulham nas trevas, quando eles mergulham nas trevas, eles perdem a capacidade de discernir. Porque estão nas trevas, estão na escuridão. Eles vão discernir equivocadamente as coisas, que apenas na luz poderiam ser discernidas, como era o que acontecia na comunhão com Deus. E aí, o primeiro discernimento que eles fazem já é esse discernimento aqui equivocado. E a vida, então, ela sempre... A grande questão é essa, o evangelho, nós somos chamados de evangelho para, tendo restabelecido ainda aqui na Terra a relação com Deus, Deus ir moldando a nossa mente, moldando o nosso olhar, e é um ciclo. Quanto mais ele molda o nosso olhar para a vida, mais a nossa mente vai ficando moldada por esse olhar, e quanto mais a nossa mente, o nosso coração é moldado por esse olhar, mais a gente vai olhar com esse olhar de vida e vai discernir melhor o que é bem como bem e o que é mal como mal, na medida em que a gente faz esse movimento em direção à luz, a gente faz esse movimento em direção ao reino do amor, ao reino da luz, e vai abandonando cada vez mais esse olhar que é próprio do ego, que é próprio do império de Satanás e do império do egoísmo. O outro movimento que a gente vai ver também aqui relacionado ao olhar, ver como consequência desse olhar que mudou, você vê a segunda coisa, aliás, aqui, né? Em seguida, eles ouviram Javé, Deus, passeando no jardim à brisa do dia.
que ao fim do dia Deus sempre passava pelo jardim, havia uma comunhão absoluta ali, estava ali então com eles. E o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Então, por causa desse olhar, agora eles se esconderam um do outro, eles fizeram roupas para esconder um do outro. Já começa a não ter mais transparência, a ter vergonha do que é e querer transparecer o que não é, já a partir desse olhar. E aí, quando então ouvem a voz de Deus, também essa tendência que a gente continua com ela até hoje, de que esconder de Deus. A presença de Deus agora para a gente não soa mais como soava na origem, como Deus sempre ia na viração do dia e a comunhão com eles. E a tendência agora deles é se esconder de Deus. Nossa, nós desobedecemos, agora a gente tem que esconder dele. A gente tem que fugir de Deus. E Deus então chama: onde você está, Adão? E ele respondeu e diz: ouvi os passos no jardim, tive medo, porque estou nu e me escondi. E aí, então, olha só, a mentira acontecendo aqui. Ele se escondeu porque ele estava nu, porque eles já tinham feito roupas para se cobrir. Ele se escondeu porque eles pecaram e acharam que poderiam se esconder da presença de Deus, como a gente pensa que a gente vai poder se esconder da presença de Deus também pelo fato de não ir na igreja, pelo fato de não ir na comunhão, pelo fato de não orar. A gente acha que os pecados da gente não serão percebidos por Deus, mas ele não existe nada encoberto para Deus. Então você vê a mentira já de cara aqui, tornando então agora dominados por Satanás, filhos de Satanás. Eles então mentem aqui para o próprio Deus. E aí Deus vai e diz: quem foi que disse para vocês que vocês estavam nus? Por acaso você comeu da árvore da qual eu disse que não comesse? Aí, uma outra consequência já de cara do mal aqui, que a gente convive com ela até hoje, né? A tendência de que não assumir responsabilidade, mas jogar responsabilidade um para o outro. Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, a mulher, versículo 12, a mulher que tu me deste companheira, me deu, e aí eu acabei comendo. Me deu e eu comi. Então, essa tendência nossa de não assumir responsabilidade, primeiro, mentiu. Ah, não, é porque eu tive medo porque eu estava pelado, por isso que eu escondi. Mentira, porque eu pequei, é porque eu desobedeci o que o senhor falou para fazer. Isso está na gente desde pequeno. Ontem, por exemplo, tem um desenho no YouTube Kids que eu não gosto que o Benjamin veja. É um desenho próprio de criança, está no YouTube Kids. Mas eu não gosto. É um personagem que é respondão, ele é muito bravo, nervoso. E eu e a Carol, a gente não gosta. Então, assim, eu digo para ele: filho, não assiste, muda. Eu falo: bem, se você não mudar, eu vou desligar isso aí e tal. Aí ontem eu estava com ele lá em casa, a gente lá na cama, e aí de repente ele se cobriu. Eu falei: ué, filho, ele tá com frio? E assistindo lá com o YouTube Kids: tá com frio, filho? E aí ouvindo coisa, eu falei: caramba, ele tá assistindo. Filho, você tá com frio? Tô com frio. Aí eu puxei e falei: filho, você tá assistindo escondido do papai. Você vê, mentindo que era porque estava com frio, na verdade é porque ele queria assistir o que eu disse que não podia. Como a Bíblia diz, a estultícia está no coração da criança, porque nós Fala já o nome aí para nascemos com nós essa analisar, para não propensão. deixar o outro também assistir. É no YouTube Kids, eu até bloqueei lá, não sei o nome dele. O YouTube Kids tem a opção de você ir bloqueando, né? Aí eu bloqueei ele lá, mas às vezes eles acabam voltando, porque volta por outro canal, não sei o que é. Eu vendo, eu mando para você sim, tá? Vou pôr no grupo, inclusive. É coisa de criança, mas o menino tá o tempo todo respondendo, o tempo todo bravo, virado, sabe? Gritando com o pai, com mãe, com tudo. E aí a gente tenta isso. Mas, então me chamou muita atenção isso dele mentindo. E eu falei: filho, vem cá, vamos fazer um acordo. A gente não mentir para o papai, não, fazer acordo não. Filho, vamos fazer um acordo. Nunca mentir para o papai, não faz isso e tal. Por causa desse potencial que tem de dano para nós como filhos, mentirmos, né, faltarmos com a verdade. Então essa outra é o quê? Jogar a culpa um para o outro. Nunca assumir as responsabilidades pelos nossos erros, mas sempre está querendo jogar em Deus e no mundo, inclusive em Deus mesmo, não é só no mundo. A gente joga muito das culpas dos nossos erros no próprio Deus, a gente é cara de pau a tal ponto, né? Então, quando vai para a mulher, então, a mulher também, cheia agora dessa propensão, ela vai dizer: ah, não, foi a serpente me enganou e eu acabei comendo. Mas a gente não assume a responsabilidade. E até hoje a gente vai estar querendo jogar essa responsabilidade sempre e tirando a gente. Por isso que é interessante, porque a gente poderia dizer: ah, mas é porque não tinha mesmo como. Cara, ninguém consegue suportar a tentação da serpente. A própria Bíblia diz que é sagaz mais que todo animal, né? E ela ludibriou, é o pai da mentira, sabe mentir. Coitado de Adão e Eva, coitado da humanidade.
E aí nós vemos, por isso que eu acho belo demais o apóstolo Paulo, com essa percepção que ele tem, esse nível de discernimento de leitura da Escritura que ele tem, ele chama Jesus de o segundo Adão, apresentando para nós justamente que Jesus veio como nessa mesma ideia aqui de alguém que seria tentado, que em nome do amor ao Pai é chamado a obedecer, que tinha ali uma árvore do conhecimento do bem e do mal, uma possibilidade de desobedecer, representando essa árvore aqui. Mas a situação de Jesus era muito mais difícil do que a de Adão. Adão estava vivendo um mundo perfeito, a única coisinha que tinha era não comer daquela árvore, que eu estou certo, não era nem a mais bonita, nem a mais gostosa, embora sim gostosa e bonita possivelmente. Ela visualmente, pelo menos, era agradável, a própria Bíblia diz. Mas não era, estava longe de ser a mais, e tinha muitas outras lindas e gostosas e tudo. E Satanás, Jesus também contou com essa tentação de Satanás. Ele foi para o deserto, ele foi com fome para o deserto, foi em jejum no deserto 40 dias e 40 noites. Para quê? Para que pudesse ser tentado, assim como Adão, o primeiro Adão foi tentado. Então, o ser humano não tem desculpa para dizer, não, mas é porque ele foi tentado e tudo. O segundo Adão também foi tentado. E ele foi tentado, e Satanás disse para ele, olha, questionando justamente o comando de Deus, questionando o amor de Deus ali para Jesus e dizendo, olha, se você, na verdade, não precisa de fazer isso tudo que você veio para fazer, você não precisa sofrer como você veio para sofrer, basta você se ajoelhar aqui para mim, me adorar, e eu dou tudo isso de volta para você, porque a mim foi dado todos os reinos do mundo. E Jesus não se permite negociar com Satanás e repreende Satanás como Adão e Eva deveriam ter feito aqui. Mas Jesus, então, foi tentado, foi questionado o comando de Deus, o amor de Deus. O que Satanás está dizendo implicitamente ali para Jesus é o quê? Se Deus te amasse de verdade, seu pai, ele não tinha mandado você vir fazer um negócio difícil desse, não. Até porque ele sabe que se Deus quisesse, ele podia simplesmente tomar das mãos de Satanás esse reino e destruí-lo, né? E ele diz essa forma que Jesus, que Deus, o seu pai, colocou para restabelecer para a humanidade essa relação, olha, não foi a melhor não, viu? Inclusive, tem uma outra, por exemplo, eu posso te dar tudo, só que você dá uma ajoelhada também aqui, me dá uma adoradinha básica, e eu te entrego tudo sem você precisar ir para a cruz, sem esse sacrifício todo e tal. E Jesus, então, não aceita. Você vê que realmente no momento da cruz, esse passar por essa cruz era algo tão significativo e estava para além da morte física aqui, tinha conotações aí espirituais que a gente não tem nem ideia do nível de intensidade de projeção. E vê que na véspera Jesus chegou ao ponto de soar gotas de sangue, né? Tamanha agonia dele ali. E ele orava e pedia para o Pai, dizia, se for possível, me passa isso sem que eu beba, mas se não for, tudo bem, seja feita a tua vontade, eu não abro mão da sua vontade. Era o que era para Adão e Eva ter dito aqui. Era para ele dizer, nossa, eu estou numa tentação aqui para comer disso aqui, mas seja feita a tua vontade, não a minha. O Senhor disse para não comer, eu não vou comer. Mas olha, era só comer ou não comer. O que Jesus estava em jogo é morro ou não morro. Me entrego agora para o pessoal acabar comigo ou não me entrego a passar por esse momento, que, como eu disse, está para além até do físico, tinha conotações espirituais muito mais pesadas ali do que aconteceria com Jesus, mas ele não abre mão da obediência, porque obediência é amor, obediência é relação, e se ele rejeita isso, ele estaria abrindo mão da própria relação com Deus Pai, por mais estranho e absurdo que isso seja. Como falamos na semana passada, era para ser também absurdo a gente cogitar o ser humano abrir mão dessa relação também com Deus. Então, eles jogam a culpa um para o outro aqui. Eu vou pedir para vocês, se vocês puderem ir comentando aí alguma coisa. O Benjamin foi no banheiro ali, está me chamando. Se vocês puderem ir comentando aí sobre o que a gente já conversou, alguém acrescentar alguma coisa, eu agradeço bastante, tá? Só vou ali... Eu vou ter que dar uma saidinha 9h30 agora, então... beleza. Vai ficar gravado ali, né? E aí, eu estou tentando achar o meu mudo aqui, não estou achando. Vai ficar gravado, depois você vê o complemento lá, tá, Pedro? Nossa, onde é que eu... Acho que ele vai acabar me chamando de novo, gente. Ele falou que não terminou ainda não. Então, você vê a segunda coisa... Uma segunda não, já perdi a quantidade de terceira, sei lá, né? Que essa, então, você vê essa de não assumir responsabilidade, jogar para o outro e tal. Depois a gente vai ver aqui
uma que também me chama muita atenção ainda como resultado desse olhar que mudou, a gente está agora com um olhar confundido pelas trevas, né? E um olhar que não enxerga mais a partir da luz. E aí, então, no versículo... Alguém puder me ajudar aí? Aquele que Adão passa a chamar, então, a mulher de Eva, que ainda não era o nome dela, né? O nome dela... Ah, tá. Versículo 20. O homem deu à sua mulher o nome de Eva. Lembra que quando eu comentei lá no propósito da humanidade, que quando Deus chama e diz para dar o nome aos animais, é por quê? Porque o nome que a gente dá, o apelido que a gente dá, fala da sensação que a gente tem para com aquilo. E quando Deus forma, então, o ser humano e traz, ele dá, então, para Eva, para a mulher, o nome de Ish. E diz porque do Ish foi tirado. Dá uma ideia de complemento, ele diz, por quê? Porque é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, é extensão de mim. Como ele tem esse olhar, essa consciência de que a mulher é uma extensão dele, é um complemento dele, ele, é um pedaço dele nela, essa visão e consciência de corpo. Então ele chamou ela de Ishá, por isso ele deu aquele nome e ele justificou e explicou que é por isso. Mas agora, com esse olhar caído, agora que ele decide discernir o bem e o mal a partir do próprio olhar, e mergulhado nas trevas, então esse olhar é absolutamente confundido, ele não vê mais ela como um complemento, como nós não vemos mais naturalmente o nosso próximo como um complemento. O que acontece agora nós temos um olhar utilitarista um para o outro e não mais um olhar de corpo, um olhar de complementaridade um para o outro. E ele diz, o homem deu à sua mulher o nome de Eva. Qual o significado de Eva? Por ser ela a mãe de todos os que vivem. Olha só, então, agora essa visão utilitarista, onde ele vai olhar para ela e vai começar a chamá-la de quê? Mãe dos meus filhos. Antes ele olhava para ela e chamava Ishá. Ele olhava para ela e dizia, oi, minha metade. Oi, osso dos meus ossos. Oi, carne da minha carne. Oi, meu complemento. Oi, sem você eu não sou nada. Ele olhava para ela antes, estando mergulhado nesse olhar que está envolto pela luz, que era a presença de Deus, com quem ele tinha comunhão, era assim que ele olhava e era assim que eles se viam. Mas quando comeram e morreram, caíram em trevas, porque estão ausentes dessa luz, da presença de Deus, o que acontece então agora mergulhado nas trevas? Ele olha para ela e é esse olhar utilitarista e interesseiro nosso. E agora ele olha e diz, e aí, ô mãe dos meus filhos? Esse foi o nome que ele então mudou, o nome dela, exatamente mostrando para a gente isso. A gente extrai esses princípios no livro de Gênesis, de cada detalhe, você vê cada linha, cada palavra, tem um sentido tão grande o livro dos princípios, e é isso, nisso que a gente está mergulhado, é isso que é morte, é isso que é escuridão, é isso, e tudo passa por esse olhar, né? E como Jesus disse, então, se os nossos olhos são bons, a gente internaliza coisas boas, e o homem bom tira do seu bom tesouro, que é o coração, coisas boas, portanto, vai olhar com olho bom, e aí vai, então, internalizar coisas boas, porque olhou com um olhar bom, e aí vai se encher de coisas boas, e o homem bom internalizando, que é cheio de coisas boas no coração, vai olhar com um olhar bom. Agora, o contrário, Jesus disse, o homem que tem, e aí por isso ele diz que os olhos são a janela da alma, e ele fala da luz, se os seus olhos forem luz ou de trevas, o que vai acontecer de bom e de ruim. E ele diz que o homem que tem um olhar cheio de trevas, esse homem ele vai olhar com esse olhar de trevas, vai internalizar coisas ruins, e ele vai guardar em si coisas ruins, quando ele precisar de fazer uma leitura para a vida, ele vai puxar desse olhar de trevas que ele tem, e em olhando com o olhar de trevas, ele vai assimilar tudo como trevas, vai discernir tudo como um discernimento de trevas, e vai guardar como trevas para dentro de si. Então, quem tem um olhar de luz, internaliza luz e fica cheio de bondade. Quem tem olhar de trevas, internaliza sempre, olha como trevas, como escuridão, olha como o mal olha e internaliza cada vez mais o mal dentro de si. E a gente vê nitidamente ali no livro, nesse início de Gênesis, isso acontecendo, e a gente já vai logo em seguida, ali você continua lendo, você já vai ver o primeiro homicídio, né?
você vai ver o Caim e Abel ali, um tem ciúme do outro, só porque Deus aprovou a oferta de um, não aprovou a do outro. Aí o Caim vai lá e fica com raiva de Abel só porque a oferta dele foi aceita. E ele fica, então, tem ira contra o seu irmão e ele tem o desejo de matar o seu irmão, por causa desse olhar agora equivocado. Papai já vai. Por causa desse olhar equivocado, então, para a vida, ele decide matar o irmão. E aí Jesus, então, diz para ele, Deus aparece para ele e diz, olha, o seu desejo é contra você, agora você está desejando contra você, vou lá. Quando você quer matar o seu irmão, esse desejo é contra você, porque o seu irmão é extensão sua, vocês são corpo, é o que Jesus está dizendo. Seu desejo é contra você quando você deseja matar o seu irmão, mas a você cumpre dominá-lo. Mas mesmo o próprio Deus tendo aparecido para ele, quando ele estava planejando matar o seu irmão, mesmo assim ele não dissuadiu a ideia, ele foi lá e implementou e concluiu esse intento de matar o irmão. Esse é o ser humano caído, esses somos nós caídos. Deixa eu ir lá, se vocês quiserem continuar falando alguma coisa aí, complementando, estou ouvindo aqui vocês com fone e vou lá limpar o Benjamin, tá? Vamos lá, gente. Obrigado aí pela paciência, tá? Então assim, a gente se prolongou bastante nisso aí, mas é porque essa coisa está toda no olhar, a morte está toda evidenciada nesse olhar, a queda na escuridão e tudo. A gente falou sobre o porquê, então, não caíram imediatamente mortos, né? É porque não era a morte física. A morte física, ela aconteceu como consequência de Deus ter tirado o ser humano do jardim onde estava plantada a árvore da vida. Essa nossa vida física aqui não dependia dessa relação com Deus ali. É claro que, em alguma medida, tudo na natureza depende de Deus. Mas o sopro nosso é no espírito, que nós somos espírito. Então, mesmo tendo caído, a própria Trindade vai dizer lá ao final, Deus vai dizer, olha, agora o ser humano se tornou como nós, conhecedores do bem e do mal. Interessante que isso reafirma lá, em certa medida, o que a serpente disse, né? Só que com uma outra conotação. A questão é que a serpente deu uma conotação diferente, mas Deus diz, então, que já no versículo 17, não, desculpa. Depois Deus disse, o versículo 22. Depois de Javé, Deus disse, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Veja que é o que a serpente tinha dito. Não vai acontecer. Vocês se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal. De fato, foi isso que aconteceu. A conotação que a serpente Deus disse ao dizer certamente não morrerás, é que foi a mentira. Então é muito sutil isso. O próprio Deus, então, diz, ele se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Que ele agora não estenda a mão e colha também da árvore da vida, que também ficava no centro do jardim, está dito lá no capítulo 1 ou 2, que está no capítulo 2, e diz então que ele também não estenda a mão e coma da árvore da vida e viva para sempre. Então, Yahvé expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. E ele expulsou o homem e colocou diante do jardim do Éden os querubins e a espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Então, a árvore da vida é o que dava para a gente essa regeneração, esse poder para a célula, para as nossas células se regenerarem ad eterno e nós nunca morrermos, está nessa árvore lá, que é a árvore da vida. Ora, o Deus que conseguiu colocar esse poder numa célula microscópica, esse poder de multiplicação para virar o que a gente é, e um bebê do nada até nascer completamente formado, em 9 meses, ele parte do microscópio para tudo aquilo que ele nasce, seria muito mais fácil, inclusive uma célula que já é mão, que já é dedo aqui, já tem todos o delineamento, todos os comandos, todas as linhas sobre um dedo, essa célula poder se multiplicar e meu dedo ser sempre novo, sempre zerado, minha pele ser sempre boa, meu cabelo sempre ter cabelos, não, minha vista continuar sempre enxergando bem, não precisar em algum momento usar óculos, né? Por quê? Porque elas simplesmente continuariam com seu poder de regeneração, como acontece de multiplicação, e, portanto, regeneração pela multiplicação, como acontece no ventre da mulher, nesse nível maior, mesmo uma criança também tem um nível espantoso, né, muito grande nesse poder.
Aquele da gente vê em ficção científica, a coisa seria mais fácil do mundo pela árvore. Se você corta o braço completo de uma pessoa aqui, a gente vê naqueles filmes o braço vindo lá e coisando, mano, é exatamente aquilo mesmo. Se você tem todo o comando necessário no toquinho que ficou para redesenhar tudo, que um dia não existiu mesmo e foi desenhado a partir de células se multiplicando, o cara está ali em questão de alguns dias, aquele braço dele estaria restabelecido. Se ele é esmagado o corpo dele, o coração, tudo ali morre, mas se o espírito dele não morresse, uma fagulha que sobrasse ali de uma célula seria suficiente para aquele corpo dele voltar exatamente como ele é. Questão possivelmente ali de meses, para a gente tomar como parâmetro o tempo que leva um corpo humano ali no ventre da mãe. Certamente em menos de um ano guardado aquele corpo, o espírito ainda estaria ali, e aí então essa pessoa poderia novamente, a vida dela estaria restabelecida, e por isso viver eternamente, não só espiritualmente, como fisicamente, independente do que acontece. Leva um tiro na cabeça e o estrago feito lá, em algum tempo, está tudo restabelecido, mas desde que tivesse acesso a essa árvore da vida. Mas então, uma vez expulso da árvore da vida, eles começaram a viver pouco. Só 900 e poucos anos, como a gente vê lá, os primeiros que viveram em Gênesis. E aí, lá no capítulo 6, a gente vai ver Deus dizendo, olha, a maldade está muito grande, todas as intenções do coração são males e somente males, e a gente vai ter que realmente não vai dar para aguentar. E eles destroem ali, primeira coisa, deu o dilúvio, e depois, então, ainda além disso, a primeira geração, então, viveu 900 e poucos anos, e aí, então, no ano 1500, mais ou menos, é onde vem o dilúvio, portanto, o pessoal da segunda geração ainda estava vivo, com 1500 anos de existência, o pessoal da segunda geração ainda estava vivo, o pessoal da primeira geração, muitos deles tinham morrido há pouco tempo. E aí, vem o dilúvio e depois disso Deus ainda vem e diminui a vida útil das nossas células, do que foi programado para ser, e ele diz que a partir dali, o máximo que o ser humano poderia realmente viver seria 120 anos, reduziu, e realmente a gente não vê notícia de ser humano vivendo mais de 120 anos de idade. Então, a morte física, de fato, é isso. A morte física ela é consequência dessa expulsão do Jardim do Éden, que simboliza também a nossa expulsão da presença de Deus, não a expulsão, mas a nossa saída da presença de Deus, porque foi uma decisão nossa. Nós somos convidados a voltarmos para essa presença de Deus, novamente simbolizada muitas vezes como jardim, esse jardim do Éden aí. E lá, inclusive, no Apocalipse, nós vamos ver uma das visões que o Apocalipse tem, lá no céu, foi justamente dessa árvore da vida que foi guardada. Ele disse que viu lá, foi mostrado para ele a árvore da vida, que dá o seu fruto uma vez por ano. Então, essa distinção entre a morte física. A morte verdadeira é essa, que o nosso espírito morre porque a gente tem rompido, a gente rompeu com a relação com Deus, e agora, então, a gente assumiu o controle da vida da gente, e a gente vive em trevas, vive em escuridão, e a gente chama o que é a nossa morte de vida, e chama o que é vida de morte. Depois leia isso aqui, é interessante, mas eu não vou ler porque é longo, né? Quem não tiver lido aí, eu sugiro que realmente leia o tópico, tem muita coisa aí que a gente acabou não comentando, né? Cumprimento integral da sentença de morte, inviabilizar o resgate da humanidade, ainda falando sobre por que não foi física a morte, mas espiritual, por que então a comunhão não foi definitivamente restabelecida. Aqui sobre o império, então, do egoísmo e de Satanás, a Bíblia diz que nós somos escravos daquele a quem nós nos submetemos a obedecer. Então, o ser humano se submete agora à vontade do ego, que a gente se submeteu à vontade do ego, por tabela, a gente se submeteu também à vontade de Satanás. Né? Isso ali eu já tinha dito, e agora eu digo isso daqui. E, portanto, nós viramos escravos, então, de Satanás e escravos do nosso ego. O principal é do nosso ego. O Satanás, o que ele faz muito é justamente se aproveitar desse nosso estado, né? Dessa nossa, da nossa propensão a fazer agora tudo que a gente quer em detrimento do outro, e ele, então, usa muito da nossa própria natureza mesmo. Depois também dei uma lida nessa parte do tópico aqui, né? Acho que a gente termina por aqui, enfrentar nada, para preencher. A gente falou nas introduções sobre isso, né? Sobre agora, uma vez que a gente perdeu agora esse espaço que era preenchido por Deus, a gente tem esse vazio existencial, e a gente fica procurando preencher esse vazio
né? E desde lá o início da humanidade, e foi nessas tentativas reiteradas e desenfreadas de preencher esse vazio é que com 1500 anos Deus já olhou e a maldade já tinha se alastrado tanto que isso pesou no coração de Deus, ele não tem que destruir todo mundo, tem que dar um start, ele deu um reset, aliás, ali na humanidade, senão não chegava até os dias que a gente chegou, até Jesus vir e tal. Não tinha a menor possibilidade. O ritmo de maldade que a humanidade vinha, né? Aqui eu cito essa música aqui, Índios, do Renato Russo, onde ele diz: quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante. Aqui já resultado justamente dessa inversão, dessa cegueira nossa, a gente vem desenfreado nisso, achando que é o ter, cada vez ter mais, em vários sentidos, o ter em vários sentidos, né? Você vê, e o poeta diz aqui algo tão limpo, né? Que quem tem provar que quem tem mais, quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante. Esse vazio. Quanto mais você busca numa área, parece que mais o vazio aumenta, mais o vazio aumenta. Aí de duas, uma, a pessoa entra de três, uma, ou ela entra no desespero existencial absoluto, e não tem mais chance para ela, ou ela entra no desespero ainda relativo e ela busca na transcendência esse preenchimento, ou ela parte para uma outra área da vida que ela ainda não tentou preencher e vai tentar numa outra área. Mas até, enquanto não tem essa prova para si, que ele diz: quem me dera menos uma vez provar isso daqui, a gente sempre vai achando que percebe que quem mais tem é que mais tem a sensação de que precisa ter, de que não tem o suficiente. Né? Em tudo que é área, de bens, de bebidas, de aplausos, de sexo desordenado, etc. Né? Como resultado desse egoísmo, nós mencionamos aqui os 1500 anos, né? Já tinha o mal acontecido de uma maneira terrível, né? Estou passando aqui para a gente ver se tem alguma coisa que a gente não... Não, tudo amor, por isso é capaz... No inferno não haverá a menor manifestação dessa presença de Deus, que é amor. Hoje, graças ao sacrifício de Jesus, que está para muito além daquele que aconteceu há 2000 anos atrás, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação dos tempos. A gente menciona um pouco mais isso aqui, vamos mencionar mais para frente também. Quem não leu, por favor, leia. Mas é por causa do sacrifício de Jesus que a gente ainda vive algum nível de comunhão com Deus, ainda mesmo o espiritual, né? E o inferno é essa ausência, e será essa ausência absoluta de Deus, esse lugar onde não tem nem fagulha da presença dele. Esse lugar é inferno, e a ausência dele é inferno suficiente, né? Ninguém precisa de nada de ruim mais. A Bíblia fala de lago de fogo, etc. Não sei se aquilo é figurado, se é real, mas a ausência de Deus é inferno suficiente, independente dessas coisas. E a ausência de Deus num lugar que se poderia chamar de céu, com muita comida, bebida, etc. Se Deus não estivesse lá, ali seria inferno com todo o conforto, independentemente. Inferno, cada vez mais eu estou convencido, é essa ausência absoluta de Deus, independente se e quais são as consequências ainda advindas dessa ausência, né? Então é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Só enfatizar aí. Quem não assistiu na semana passada, os nossos comentários, e também para ler o tópico, realmente ele é bastante rico, muito repleto de citação de textos bíblicos e tal. Alguém quer fazer um complemento, tirar alguma dúvida? Então tá bom. Então acho que a gente fecha aqui, vamos fazer uma oração. Depois vamos ver se a gente consegue. Eu não criei ainda, não consegui criar o hábito da gente, vocês, à medida que forem também percebendo, fica o desafio a gente sempre ter apostos aí, né, os elementos aí para a gente tomar a Santa Ceia, um suco de uva, um vinho, um pão, para a gente tomar a Santa Ceia. Vamos tentar ver se a gente começa a criar esse hábito, né? Ele é muito importante, foi uma recomendação que Jesus nos deu. Então, vamos tentar trabalhar isso aí periodicamente. Então, sempre que vocês lembrarem, e aí pode até provocar e tudo, nós vamos começar a fazer, mas hoje vamos fazer só a oração mesmo, mas depois vamos ver se a gente começa a retomar
A gente nunca teve ele como semanal, né? Volta e meia que a gente sempre fez, mas de repente a gente vai fazendo e consegue aí, de maneira que, pelo menos não, numa reunião semanal, que é a que a gente pelo menos tem, que a gente possa atender isso que Jesus disse, todas as vezes que reunirem em meu nome, vocês possam fazer isso. Então, que pelo menos uma das vezes que a gente se reunir no nome dele, basicamente tem sido realmente uma vez, né? Que a gente possa lembrar do sacrifício dele, né? Eu vou então orar, se alguém quiser complementar o final também na oração, fique à vontade. Deus, Boa obrigado. Sim, sugestão. Nesita, por favor. Uhum. Boa Ótimo, sugestão, Emer. Eu tenho sentido falta ótimo. da questão da ceia, né? Uhum. Ótimo, que Então, bom. boa sugestão. E o conteúdo foi bem explicadinho, então não tem assim o que acrescentar, né? Que bom, obrigado. Só algumas observações que fazem com que a gente abra mais a mente para entender Uhum. como que as coisas são de fato, né? Porque muitas Exato. vezes algumas coisas parece que a gente não entende. Assim, a gente não chega nem a dizer que não entendeu porque não teve nenhuma dúvida, né? Uhum. Então, Verdade. acabam sendo esclarecidas e levando a gente a pensar naquela possibilidade que a gente nunca tinha pensado, Uhum. né? Então, foi muito esclarecedor e essa observação da ceia eu vou tentar estar lembrando. Ótimo, que bom. E aí Tá eu vou sempre me lembrando. programar para a gente terminar com tempo suficiente da gente tomar ceia e ainda estar dentro do nosso programa de 2 horas. Ótimo. Ah, tá. Bom Aí demais. você quer a lembrança no início da reunião ou antes, num dia antes? Como é que é? Se vocês puderem já postar lá para lembrar no dia antes, melhor ainda para cada um já providenciar os elementos, né? E quando a gente começar a Ah, reunião também, porque é para justamente eu ir me lembrando que tem que segurar o conteúdo, né? Tem que ok. concluir antes, né? Para a gente priorizar realmente. Ah, tá. Ok. Obrigada, hein? Que As Deus duas coisas. abençoe. Obrigado, eu. Tá bom. Então, assim, obrigado pelo elogio, Inesita, em relação ao conteúdo, né? Realmente eu acho muito, muito completo aqui mesmo. Tem muitos princípios aqui. A minha esperança é de que eu sei que é um pouco cansativo para alguns de vocês já passaram várias vezes por isso, mas assim, que a gente possa terminar esse ciclo disso do conteúdo do livro, e aí a partir daí a gente tem como a gente reunir de maneira muito mais informal, com o tema da atualidade, mas sempre a gente vai ter como aplicar esses princípios, né? Ou num texto lá do Velho Testamento que a gente lê, pode extrair um monte dessas coisas, mas a primeira coisa é a gente realmente fechar, entender bem a Bíblia, esses princípios todos, e depois a gente vai ter muita liberdade, vamos poder compartilhar de maneira que o Espírito Santo nos conduzir, né? Nos, eu digo a mim, a vocês, como em algumas reuniões de homens a gente teve várias numa época, né? Os assuntos que surgiam ali, a gente ia conversando e de repente tudo canalizava para a Escritura, mas esses princípios estando bem estabelecidos vai ficar muito bom. E aí as pessoas novas que forem chegando, a gente não precisa, como a gente tem feito, eu espero que realmente agora é a última desses que estão tendo algumas vezes fazer, que a gente vai poder, então, orientar essas pessoas a lerem um livro, se tiver uma dúvida, a gente tirar, e elas vão poder assistir os vídeos que a gente está gravando aqui, né? Não é a mesma coisa que está presencial, mas vão poder ali assistir e pegar um complemento que às vezes acaba fazendo que não está no livro, e vocês mesmos, um amigo de vocês, um parente, vão poder ali reunir vocês mesmos com eles, com o vídeo ali, se precisar e tal. A expectativa é essa, de que a gente realmente não precise ficar voltando nesse conteúdo como a gente tem feito, porque apesar de muito enriquecedor, a gente acaba deixando de avançar um pouco mais em outros conteúdos, assim, mas que complementam, né, a partir dessa essência, como também para alguns pode ficar um pouco cansativo, né? É natural que fique para alguns. Mas esse conteúdo é base, né? É fundamento. Exatamente. E se firmar essa base, esse fundamento, aí fica mais fácil de depois levantar as paredes, né? Fazer o acabamento, né? Exatamente, essa é a ideia. Bom demais. Obrigado, Inesita. Tá, de nada. Então, vou orar, vocês querendo complementar, fiquem à vontade. Deus, obrigado, Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque, apesar da nossa pequenez, Senhor Deus,
da nossa insignificância quando a gente olha para tudo que foi feito, tudo que foi criado, o tamanho do universo, Senhor Deus. A gente vê a insistência do Senhor em nós, no ser humano e particularmente em mim, em cada um de nós, Senhor Deus. Isso nos constrange, nos move em direção ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai querido, possa realmente transformar em vida isso que nós estivemos meditando nessa manhã, esses princípios tão importantes sobre o momento onde nós tivemos rompido a nossa relação com o Senhor, o que de fato significa morte e trevas e luz, e que o Teu Espírito Santo possa realmente transformar em vida cada letra dessa, Senhor Deus, compartilhada, e de maneira que nós possamos realmente crescer e desenvolver em Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, e aquilo que tenha sido algum equívoco, alguma interpretação equivocada minha, que o Teu próprio Espírito Santo, Senhor Deus, para nossa graça, em nosso benefício, possa fazer com que o vento leve e não fique gravado em nós, mas que apenas aquilo que realmente vem do Senhor, que possa realmente ser alicerçado no nosso íntimo e guardado no nosso coração para não pecarmos contra Ti e para vivermos a comunhão que o Senhor tem para nós como igreja, como corpo de Cristo. No nome de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Valeu, então, Ricardo Jovem. Estou aqui, ó, a prova que eu estou na casa do David, está aqui. Ele acabou me ajudando bastante com o Benjamin ali. Bom demais estar aqui. E aí, Tiagão? Você saiu de madrugada e foi para aí? Foi. Saí 5h40 de Caldas. Estava em Caldas. Você estava em Caldas. Estava em Caldas, Estava em Caldas. Tá. São quantos quilômetros? 130 quilômetros, 135. Tá. De Brasília dá uns 300, não dá? Dá 280, eu acho, de Brasília. Praticamente 300. Eu achei que você estava em Brasília. Eu falei, rapaz, foi bem rápido, viu? Falou, rapaz, negócio. Não, foi não. Legal. O PT que estava mais perto ali em Caldas Novas, já para dar um pulo lá. Bom demais. E aí, no mais está tudo bem, né? Graças a Deus, muito bem. Saudade de te encontrar. Pois é, vamos ver se a gente consegue fazer aqui em casa, nem que o tema livre é domingo, né? O último domingo do mês, né? O último, A gente estava conversando na semana passada, ver se o último desse mês a gente conseguia tentar até uma galerinha um pouco maior e fazer, de repente, um Alphaville. Compensar um pouco que a gente não conseguiu um monte. A gente combinando no grupo, eu acho que ia ser legal. Não, legal, então. Beleza, vamos tentar fazer pelo menos os do último mês, né? Então, sim. Vamos. Presencial, né? Vamos ser mais rigorosos. Esse formato é muito bom, ele é muito prático, mas eu sinto falta da presença ali, da comunhão pessoal mesmo, assim. Com certeza. E, independente disso, vamos marcando nosso café nós dois aí. Né? Vamos, então tá. Tô com saudade do nosso café também. Não, beleza, vamos marcar. Valeu. Um beijo, meu irmão. Fica com Deus. Um beijo. Um beijo no Isaac e na Lu aí. Valeu, na Ju. Tá bom, um beijão. Valeu. Tchau. Falou, com Deus.